Hoje eu estou aqui no Parque Ecológico de Indaiatuba, lugar muito frequentado pelos moradores da nossa cidade para fazer exercícios, para fazer caminhada, mas hoje eu estou aqui para um assunto diferente. A gente quer descobrir o que as pessoas pensam sobre espiritualidade. Vem comigo, vamos descobrir. Uma pessoa que tem baixo astral, que tem frequência baixa. Sabe o Diário de Banana? O Roderick? Existe uma edição do Roderick é o cara e ele tem, acho que ele tem baixa frequência. Ele tem muita baixa frequência, na verdade. A gente já conhece bem, já conhece de longe pessoas assim, sem serem espiritualizadas, a gente conhece de longe, né? Ela age diferentemente, né? É uma pessoa sem amor, sem a paz. Uma pessoa que ela não está preparada para receber Deus, ela é uma pessoa vazia. Vem a depressão, vem a solidão, vem a pessoa que sempre está procurando, tem um vazio, não tem um olhar assim cheio de felicidade. Pessoas que não têm religião nenhuma, que não acreditam em Deus, que não acredita que Deus é tudo, que é o ar que nós respiramos. É uma pessoa que não tem fé, que não acredita, acho que em nenhum Deus, não acredita em nada, não tem esperança, não tem fé, eu acho que é assim. Não sabe de onde veio, que não sabe que foi criada com um propósito, que não tem um pai, né, espiritual acima do que a gente tem aqui. Tem uma esperança do que tem depois dessa vida. Que não consegue encontrar as coisas mais valiosas assim do dia a dia. Assim, a riqueza nas pequenas coisas do dia a dia. Eu acho que essa pessoa não tem uma espiritualidade avançada, talvez. Ela é vazia, ela não tem nada. É como se fosse oca por dentro. E você tem que ter algo. Porque você é feliz, você sorri, você dá um bom dia, você agradece a Deus como eu faço. Senhor, obrigado por eu estar numa cidade tão maravilhosa como Indaiatuba. E eu, às vezes, me emociono porque realmente eu gosto dessa cidade. E as outras cidades também são abençoadas. Boa noite para você de Salto, Montemor, Campinas, sei lá, é uma cidade também abençoada, tá? Calma. Muito bom ter você aqui com a gente, continuar a nossa série de mensagens Repense Sua Espiritualidade. Eu sou o João, sou um dos pastores aqui e nós estamos nessa série já há 4 episódios, 4 encontros. Se você perdeu algum dos episódios, gostaria de revê-los, você pode encontrar lá no nosso canal do YouTube. E nós estamos nessa série que termina na próxima semana, falando como a gente cresce com Jesus. E nós estamos pensando sobre espiritualidade. E eu queria que você pensasse por um segundo, por um instante aí, o que você responderia se o Felipe, nosso pastor que foi lá fazer essa pesquisa lá no Parque Ecológico, perguntasse para você: o que é espiritualidade? Qual seria a sua resposta? Como você faz para desenvolver a sua espiritualidade? O que é uma espiritualidade, ou alguém que não é espiritual, que não vive a espiritualidade, qual seria a sua resposta? Se você está aqui acompanhando nas últimas semanas, talvez você saiba o que deveria responder, ou o que você pensa sobre o assunto, mas é possível que você, ao pensar sobre isso, dá uma travada. O que realmente é espiritualidade? Quando a gente pensa sobre espiritualidade, a gente está pensando sobre o nosso ser interior. Nós fomos criados por Deus e temos algo dentro de nós, a gente está chamando isso aqui de espiritualidade, que faz a gente ficar pensando quem realmente nós somos. São as perguntas meio filosóficas demais, mas quem nós somos? De onde nós viemos? Se você não crê na existência de um Deus, que as coisas foram criadas, ou na verdade elas surgiram, talvez você se faça essa pergunta: por que eu existo? De onde eu vim? Essa pergunta te inquieta, espero que ela te inquiete. Se você acredita que algo ou alguém superior criou, você procura essas respostas a partir da religião, a partir do ensino de alguém. Mas além de saber quem nós somos, a nossa identidade, quem nos criou, ou de onde surgimos, a pergunta que me inquieta um pouco é: para que nós existimos?
Isso tem a ver com o objetivo de vida. Tentar descobrir por que a gente está aqui. E quando a gente olha para dentro de nós, a gente se sente meio vazio. Então a gente começa a procurar essa resposta nesse mundo espiritual e começa a tentar descobrir qual é o caminho de me encontrar, de preencher esse vazio, essa vida oca que temos dentro de nós. Então eu preciso mergulhar dentro de mim mesmo. Talvez eu precise de um tempo comigo mesmo, da meditação. Pensamos na espiritualidade como esse exercício de buscar dentro de nós as respostas. Então a gente precisa refletir. Eu preciso parar. Preciso buscar lá no meu passado informações sobre mim, destravar algumas coisas sobre mim que lá no meu passado pode explicar tudo. Talvez os traumas que eu tive quando era criança, adolescente. Mas ainda assim eu continuo vazio. Então eu preciso encontrar respostas. E aí talvez eu busque elas em livros, nas informações. E eu começo agora a pesquisar o que é a vida, para que nós existimos, quais são os principais objetivos. E mais uma vez, procurando respostas dentro de nós, ou trazer para dentro de nós essas respostas que satisfaçam a nossa alma, satisfaçam o nosso ser interior. Mas ainda se sente incompleto. Se eu tiver sucesso profissional, financeiro, realizações pessoais, conquistar os meus sonhos, então eu serei preenchido, satisfeito. Mas continuo vazio depois de tudo isso. Então eu preciso focar na minha saúde, cuidar da mente, mas também cuidar do corpo. Mas continuo me sentindo vazio. Como faz para resolver esse problema espiritual, então? Já sei. Talvez eu possa fazer e seguir o conselho como o do Gandhi, um grande religioso do passado, conhecido em seus ensinamentos espirituais, que disse que a melhor maneira de nos encontrarmos é perder a nós mesmos no servir ao próximo. Tá aí. A resposta, então, para preencher o vazio que está dentro de mim, é viver não para mim mesmo, mas pelo próximo. Fazer filantropia. Porque é assim que a gente encontra a resposta para a nossa existência. Se você conhece alguns dos influenciadores das redes sociais, alguns desses comunicadores vão dizer que é isso. Você precisa encontrar o seu propósito. E o meu propósito é ajudar as pessoas. Meu propósito é ajudar as pessoas a evoluírem. Destravar algumas informações, algumas coisas na mente das pessoas. Ajudar a pessoa a ser um profissional melhor, um pai melhor, um amigo melhor. Aí eu desfruto de uma vida preenchida. Seria algo mais ou menos assim. Acrescentando essa busca interior, agora a gente começa a cuidar de outras pessoas. Se eu cuidar dos pobres da minha cidade, talvez eu seja preenchido. Eu preciso cuidar daquelas pessoas que sofrem. Eu preciso encontrar um motivo para viver. E se eu pensar no próximo, aí sim a minha vida vai ser satisfeita. Só que tem um problema em acreditar que viver para o próximo é um jeito de se satisfazer. Porque até isso é uma forma de egoísmo. Deixa eu te explicar. Porque nós estamos tentando nos satisfazer e nos realizar fazendo algo para o próximo. A gente não está fazendo algo pelo próximo para simplesmente cuidar, abençoar e ajudar outra pessoa. A gente faz isso acreditando que nós seremos felizes assim. Somos altruístas, fazemos a filantropia, acreditando que é isso que vai nos preencher. De alguma forma nós estamos usando o outro para tentar encontrar felicidade, para tentar encontrar satisfação, tentar encontrar plenitude de vida. Aí, você faz isso pelos outros e alguém que você tenta ajudar não quer ajuda. Ou alguém que você tenta ajudar não te agradece, nem te dá um sorriso. Eu continuo vazio.
Jesus vem contrariar o que o Gandhi está dizendo. E diz que o que nós precisávamos não é encontrar sentido cuidando e servindo outras pessoas, e nem buscando em nós mesmos as respostas, mas Jesus vem dizer que o que nós precisávamos era de um Salvador. E ele diz isso em Marcos capítulo 10, quando ele vai falar que pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Jesus veio para resgatar pessoas. Jesus veio para nos resgatar. Jesus veio para mostrar que o vazio que nós tínhamos na alma não seria satisfeito com uma busca interior e nem mesmo satisfeito quando nós cuidamos e ajudamos outras pessoas. Mas nós precisávamos de alguém, de um Salvador que viesse nos dar a vida, porque nós estávamos mortos, segundo a palavra de Deus. E agora que nós encontramos Jesus, tudo passa a fazer sentido, e agora nós podemos sim viver para encontrar formas de ajudar outras pessoas. Nós podemos sim viver de uma forma que cuida da própria saúde, cuida da própria espiritualidade. Olha só o que o Tim Keller fala quando pensamos nesse texto. Tim Keller diz que nós não fazemos coisas boas para nos ligarmos a Deus, ou para nos sentirmos melhor em relação a nós mesmos. Se você realmente compreender a cruz, será arremessado a um mundo de jubilosa ou em jubilosa humildade. O que o Keller está dizendo é mais ou menos o seguinte: você não serve para tentar encontrar nesse serviço, no cuidado das outras pessoas, o propósito da sua vida. Você não serve para poder ganhar a atenção de Deus. Você não ajuda as outras pessoas para poder se sentir melhor. Agora, quando você encontra Jesus, quando você tem um encontro com o Salvador, quando Jesus transforma a sua vida, então agora tudo faz sentido. Agora eu posso sim viver para outras pessoas. Agora eu posso ajudar outras pessoas. Agora eu posso usar os meus dons, as minhas capacidades, as minhas habilidades para ajudar as pessoas que estão à minha volta. Então a minha mente muda. E agora humildemente eu me coloco à disposição do outro. O Keller continua dizendo que somente o Evangelho fornece a você a motivação para viver de uma forma altruísta. O fato de Jesus ter vivido a vida que viveu, morrido a morte que morreu e ressuscitado, dá para nós o motivo correto pelo qual viver de forma altruísta, para ajudar as outras pessoas. Porque agora nós recebemos de Deus, então nós compartilhamos o que nós recebemos. Nós somos amados por Deus, então podemos amar. O próprio Deus nos serviu e nos serve, então nós podemos servir. Dessa forma, o nosso vazio, ele não é preenchido com outras coisas, mas quando nós encontramos com Jesus, aí sim nós somos preenchidos, nós somos plenos, completos, e agora sim faz sentido servir e ajudar outras pessoas. Nas últimas semanas, então, nós estamos falando sobre como nós crescemos com Jesus. Você entendeu que para crescer com Jesus, antes disso, você precisa ter um encontro com Jesus. Para você se sentir pleno, para você se sentir completo, você precisa ter um encontro com Jesus. Isso nós chamamos de salvação. Você precisa encontrar com o Salvador, Jesus. Mas quem encontrou com Jesus, a próxima pergunta é: e agora, o que eu faço? Então você precisa crescer no relacionamento com Jesus. E nós estamos dizendo que relacionamento com Jesus pode se resumir com amar a Deus mais e melhor. Porque é isso que Jesus diz. Como é que a gente obedece a Deus? Ame ao Senhor o seu Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Conhecer Jesus é se dispor a amar mais a Deus e melhor a Deus. Amar mais as pessoas e melhor as pessoas. E nas últimas semanas, nós estamos trazendo alguns elementos, os ingredientes principais que nós entendemos que ajudam as pessoas a crescer com Jesus. Nós falamos que pessoas que são maduras na fé, que crescem com Jesus, estão envolvidas no estudo da palavra de Deus, na leitura bíblica, na oração, nas disciplinas espirituais. Pessoas que estão crescendo com Jesus vivem circunstâncias cruciais, momentos da sua vida, que aproximam você de Jesus.
uma doença, perder alguém, uma situação complicada, e nesse momento, ao invés de você reclamar de Deus, de se frustrar com Deus, você corre para Deus e se aproxima dele. Na última semana nós falamos sobre como o ensino de Jesus nos molda e nos transforma e nos faz crescer. Na próxima semana vamos falar sobre como Deus usa relacionamentos providenciais, gente que Deus coloca na nossa vida no momento certo para nos aproximar dele. E hoje nós vamos falar sobre como o serviço ministerial nos ajuda a crescer com Jesus. Como se colocar à disposição de Deus para servir outras pessoas nos ajuda a crescer no relacionamento com Jesus. O que seria o serviço ministerial, então? O serviço ministerial é usar os seus dons para levar pessoas a crescerem com Jesus. Deus nos dá capacitações, Deus nos dá habilidades. E ao servir, nós nos colocamos nas mãos de Deus, nos dispomos a Deus para ajudar outras pessoas. Na missão que é de Deus, que é ajudar gente a chegar mais perto dele. Como que a gente vai ter essa conversa aqui? Baseado no texto de Efésios, capítulo 4, verso 7, de 11 a 16. Deixa eu te explicar um pouquinho o que está acontecendo antes de lermos o texto. Efésios é uma carta, um trecho do Novo Testamento, escrito por Paulo, conhecido apóstolo Paulo. Paulo era um judeu, havia sido um judeu, dedicado à religião, que realmente era empenhado em cumprir todos os detalhes da religião judaica. Tão empenhado a ponto de perseguir os cristãos pela fé em Jesus. Conhecia todo o Antigo Testamento, era dedicado, mas em um certo momento da vida ele encontra com Jesus. E ele descobre que tudo o que ele acreditava, na verdade, produzia o vazio dentro dele, porque ele precisava de um Salvador. Então ele encontra com Jesus. E agora ele passa a ser um seguidor de Jesus. Ele deixa a antiga vida de lado e passa agora a ter uma vida nova em Jesus. Nessa vida nova ele encontra o propósito de servir a Deus. E ele começa a compartilhar sobre Jesus, compartilhar sobre essa verdade, compartilhar sobre o Evangelho, essa boa notícia, para todos. Em alguns lugares, como a cidade de Éfeso. E aí ele agora vai falar com essa igreja, com pessoas que se entregaram para Jesus no meio de uma sociedade totalmente corrompida, que é a cidade de Éfeso, pessoas que se renderam a Jesus e precisam agora seguir Jesus no dia a dia. Ele faz isso nos primeiros 3 capítulos de Efésios, dizendo quem essas pessoas eram em Jesus, sobre a identidade delas. E ele vai dizer que essas pessoas foram salvas por Jesus, porque elas estavam perdidas. Ele vai dizer no capítulo 2 que eles estavam mortos nos nossos pecados. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, aqueles leitores e nós também. E que Jesus veio dar vida. O texto vai dizer que eles foram perdoados, que nós fomos perdoados. Que recebemos o Espírito Santo de Deus. E quando chega agora no capítulo 4, logo no primeiro verso, ele vai dizer que como devem viver aqueles que decidem seguir Jesus. Ele diz e pede para esses irmãos, para essa igreja, viverem de acordo com a vocação que eles têm em Jesus. E aí ele começa falando nos primeiros versos como seria viver de acordo com essa vocação. A primeira coisa que ele vai dizer é para o povo viver em unidade, viver em união. Gente completamente diferente. Pessoas de classes sociais distintas, ricos e pobres. Pessoas distintas, com profissões bem valorizadas e escravos. Homens, mulheres, adultos, crianças. Todo tipo de gente deve viver unida dentro do povo de Deus, porque eles têm a mesma fé, o mesmo amor, o mesmo Salvador. É isso que a gente está vendo aqui. Gente completamente diferente, que nunca ia conviver no mesmo lugar, repartir do mesmo pão, da mesma mesa, mas porque crê em Jesus, agora está no mesmo lugar, vivendo a vida comum, unidade. E aí agora ele vai começar a falar sobre como essa comunidade vive e serve.
Isso começa no verso 7. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva, um dom, um presente, por meio da generosidade de Cristo. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando tentarem nos enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Nesse texto, então, nós podemos chegar a 3 lições sobre o que é servir a Deus. A primeira dessas lições é que servir é cooperar com Deus. O texto começa dizendo que a cada um de nós foi dada a graça. Antes do verso 7, o que está acontecendo aqui? O autor, no caso Paulo, está contando usando uma ilustração. Os reis daquela época costumeiramente iam para guerras, para batalhas. E era um povo contra outro povo, uma nação contra outra nação. O rei ia para a guerra com o seu exército e disputava essa batalha com outro exército. Era uma batalha sangrenta, em que muitas pessoas morriam, e o exército vitorioso, o rei vitorioso, tinha o poder agora de pegar tudo que pertencia ao outro povo. Se aquele povo derrotado tinha ouro, o rei, junto com o seu exército, pegava todo o ouro. Se tinha prata, se tinha pedras preciosas, eles pegavam tudo de valor. Se sobravam escravos, se sobravam animais, eles pegavam tudo e levavam. Isso eram chamados de despojos de guerra. O rei venceu a batalha e leva para casa o prêmio da sua vitória. E o rei agora distribui esses prêmios, distribui esses despojos com o seu exército, com as pessoas que estavam com ele na batalha. Então, para o comandante do exército, ele dá um tanto de ouro. Para alguém que venceu a batalha, ele dá uma parte dos bens, alguns escravos, alguns animais. Ele reparte o que ele ganhou na batalha. Bom, Jesus, o rei, venceu a batalha contra a morte. Jesus, o rei, venceu a batalha contra o pecado. E por vencer a morte, vencer o pecado, ele ganhou a guerra, ganhou a batalha, e agora ele tem o benefício dessa vitória, é o que o texto está dizendo, e ele reparte com os seus súditos, com o povo dele, o presente que ele tem. É aqui que ele vai dizer que a cada um de nós, ele dá presentes, ele dá dons. A cada um de nós. Os dons não são para algumas pessoas ou para poucas pessoas, mas todos aqueles que creem em Jesus, todos aqueles que confiam em Jesus, que têm as suas vidas transformadas por Jesus, recebem dons, recebem capacidades, cada um de nós. E não recebem porque são merecedores, ou isso vem deles mesmos, mas na verdade o texto vai dizer que foi Cristo quem distribuiu cada um desses dons. É pelos méritos de Jesus, é para a glória de Jesus. Então as capacidades que nós temos não é sobre nós, não é sobre o nosso esforço, não é sobre a nossa capacidade natural, mas é como Deus quer usar os nossos dons, talentos e habilidades para a glória dele. Para nós cooperarmos com o plano e com o projeto que é dele. A missão que é dele. Olha só o que Charles Riley vai falar sobre os dons. Um dom espiritual é uma habilidade dada por Deus para servir ao corpo de Cristo, onde e quando Ele desejar.
Baseado no que o Riley está dizendo aqui, os dons não são só aquilo que você imagina como algo sobrenatural, que só algumas poucas pessoas muito especiais e muito mais espirituais que nós possuem. Os dons são habilidades que o próprio Deus dá para cada um de nós, para todos aqueles que seguem e amam Jesus, para se envolverem com o projeto, com o plano de Deus. É Jesus que dá, não é sobre nós, é sobre Ele, para que nós possamos servir o corpo dele, o povo dele. Então não é para o nosso benefício, não é para o nosso destaque. A minha habilidade não é para que eu seja valorizado, para que você olhe e pense, puxa, o pastor é alguém mais especial, mas as nossas habilidades são presentes de Deus para servir o povo de Deus. E mais do que isso, quando e onde Ele quiser. Por isso o meu dom, ou o seu dom, não é para mim ou para você, mas para servir a Deus quando Ele quiser. Por isso que o fato de eu ser um pastor e servir a Deus como um pastor hoje, não tem a ver comigo, mas com Deus querer me usar como pastor aqui, hoje. Mas o dia que Deus não quiser mais me usar como pastor, Deus pode me tirar dessa função e me colocar para servi-lo em outro lugar, de outra forma, como Ele bem quiser. Porque os dons são capacidades de Deus para o povo dele, para usar quando e onde Ele quiser. Talvez Deus queira te tirar de um lugar, de uma função, porque quem você é não está baseado no dom que você acha que você tem, mas quem nós somos está baseado em Cristo Jesus. E o fato de nós pertencermos a Ele. E o texto continua dizendo que Ele designou algumas pessoas para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. O que ele está dizendo é que Deus prepara algumas pessoas para liderar o povo santo. Ou seja, Deus dá dons às pessoas e dá essas pessoas como dons, como presentes a uma comunidade, a uma igreja, para que essas pessoas possam cuidar das outras pessoas e ajudar essas pessoas a servi-lo mais e melhor. Nesse sentido, a obra não é do pastor, não é do líder da igreja, mas a obra é de Deus. E não é que as pessoas ajudam o pastor a cumprir a sua meta, a sua obra, mas toda a comunidade, todo o povo de Deus tem a missão de servir a Deus, juntos. Cada um com uma função específica. Então o trabalho do pastor não é fazer a obra e ser ajudado por alguns, mas o trabalho do pastor é ajudar que cada um cumpra a sua função e faça cada vez melhor. Encaixar as pessoas nos lugares certos, simplificar e organizar os processos da igreja, para que todo mundo sirva no lugar certo. Para quê? Para edificar o corpo de Cristo. Olha só a figura que interessante. Edificar, construir um prédio. Quando eu exerço meu dom, quando eu uso a habilidade que Deus me deu, eu estou edificando, ajudando outras pessoas a construírem o caráter de Cristo nelas. Quando a outra pessoa, quando você está usando o seu dom, Deus está usando a sua vida para edificar a mim e outros que aqui estão, para que a gente se pareça cada vez mais com Jesus. Deus quer usar as nossas habilidades, cada um na sua área, cada um com a sua vocação, porque assim a gente coopera com Deus. O Christopher Wright diz o seguinte: não é que Deus tenha uma missão para a sua igreja, e sim que Ele tenha uma igreja para a sua missão. O que Wright está dizendo é o seguinte: Deus não deu uma missão para a Red. Deus não deu uma missão para algumas igrejas ou para um certo grupo de igrejas. Deus tem uma missão. O plano e o projeto de Deus sempre foi um: que Ele fosse glorificado e que as pessoas se rendessem a Ele. E Deus tem usado pessoas ao longo da história, grupos, igrejas ao longo da história, e nós nos envolvemos com esse projeto que é de Deus. Essa missão que não é nossa, é uma missão de Deus.
O que nós fazemos como igreja não é ter uma missão nossa, mas é traduzir de uma forma que você entenda, que nós guardemos no coração a missão de Deus. Por isso que nós falamos que a nossa igreja tem a missão de levar pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Porque nós estamos cooperando com a missão que é de Deus, não é nossa. E Deus nos dá o privilégio de trabalhar no projeto dele, no plano dele. Muitas pessoas e muitas igrejas se perdem porque elas criam projetos para elas mesmas, acreditando que Deus deu algo especial. Não, nós estamos no plano e no projeto de Deus. E quando nós nos envolvemos no plano de Deus, nós cooperamos com o que Ele está fazendo. Porque Deus nos deu esse privilégio de cooperar com o que Ele está fazendo. Como é que a gente coopera com Deus? Deixa eu te contar e te mostrar um pouquinho sobre isso. Algumas semanas atrás, eu estava vindo aqui num domingo pela manhã. Tinha dado uma tempestade de noite, estava chovendo um pouco pela manhã, e um pouquinho antes de começar o nosso encontro da manhã, a chuva deu uma trégua. E tinha um dos nossos voluntários que pegou um pedaço de madeira, não sei aonde ele achou aqui. E ele estava colocando esse pedaço de madeira no cano, que fica aqui na frente, na passarela, desentupindo aquele cano, para que a água pudesse correr. E depois ele pegou um rodinho e começou a puxar aquela água. E quando a gente chegou perto, perguntando, ele falou: eu estou fazendo isso aqui para que as pessoas, ao passarem por aqui, e os carros por perto, não molhem essas pessoas. Para que elas não fiquem constrangidas e chegar lá no auditório para o culto molhadas, ou que elas fiquem com raiva e queiram ir embora. Mas que elas possam ouvir sobre Jesus. Ninguém pediu para ele fazer isso. Mas esse voluntário entendeu que a missão dele é levar pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. E ninguém viu ele fazendo isso. Mas ele estava levando pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Existem pessoas que chegam aqui pela manhã bem cedo e organizam esse auditório para você sentar onde você está sentado. E elas são encorajadas a não só carregar cadeiras, porque são fortes, mas a organizá-las com carinho, com amor, em cada cadeira que ela passa. Elas são encorajadas a orar por você que está aqui, sentado nesse culto agora. Para que Deus fale ao seu coração. Essas pessoas não estão colocando cadeiras. Essas pessoas estão entendendo que a missão delas é cooperar com Deus, de levar pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Tem alguns jovens, adolescentes, que não aprenderam nem colocar o lençol dentro da cama em casa. Que a mãe precisa puxar a orelha para colocar o prato na pia. Mas acordam um domingo de manhã, bem cedo, para colocar uma placa, para que você saiba onde levar o seu filho lá no Kids. Para que você saiba onde levar o seu filho lá no Pulse pré-adolescentes. Para que esse ambiente fique esteticamente mais bonito. Para transformar uma escola numa igreja, todo domingo. Esses adolescentes que ainda estão aprendendo a amadurecer na vida, estão levando gente a crescer com Jesus. Tem um dos ambientes que eu mais gosto aqui da nossa igreja, que é a sala dos voluntários. Se você já é voluntário aqui, você sabe do que eu estou falando. A sala dos voluntários é um lugar que tem voluntários servindo outros voluntários. Gente que chegou de manhã cansado para montar cadeira, gente que veio ensaiar bem cedo e pode, por alguns minutos, parar, ir para uma sala, ganhar um lanchinho, tomar um suco, tomar um cafezinho. E tem sempre um grupo de pessoas que chegou mais cedo que todo mundo e com um sorriso no rosto, dá bom dia, boa tarde, e encoraja essas pessoas a continuarem servindo a Deus. Essas pessoas não estão dando um lanche. Essas pessoas estão levando pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Quando o seu filho vem para a rede e está chegando perto do aniversário dele, ele já fica ansioso, porque eles precisam lembrar de cantar parabéns para ele no dia do aniversário dele. E tem gente que tem coragem de colocar aquela roupinha ali linda, que as crianças amam, para fazer uma festa com os nossos filhos.
Mas por que a gente canta parabéns para as crianças? Não é cantar parabéns para as crianças. É para que os nossos filhos gostem de estar aqui. Para que eles abram o coração para aquilo que eles vão ouvir dentro da classe com os outros colegas. A ouvir a mensagem de Jesus. Quem está cantando parabéns, muito mais do que bater palmas para crianças ou carregar um bolo, entendeu que está levando crianças a um relacionamento com Jesus. Tem alguém sentado numa câmera ali agora, filmando e gravando esse encontro. E você não sabe quantas pessoas estão aqui, ou que fazem parte da nossa igreja, porque tem gente ali, filmando e transmitindo essa gravação, editando uma foto. Essas pessoas não são vistas, mas elas estão cooperando com a missão de Deus, de levar pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Esse é o nosso privilégio, de cooperar com Jesus e fazer parte do que Ele está fazendo. Segundo ponto é que servir fortalece a nossa fé. Até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Quando nós nos envolvemos com o que Deus está fazendo, quando nós servimos a Jesus, nós então amadurecemos, nós então crescemos. E aqui tem algo que nos nivela. Quer você tenha 12, 40, 50 ou 80 anos, todos aqui precisamos amadurecer e amadurecer no relacionamento com Jesus. Se você conhece a Jesus há poucos dias, semanas ou meses, se você é um cristão há 50 anos, todos nós precisamos amadurecer com Jesus. E quando nos envolvemos com aquilo que Deus está fazendo no mundo, quando nós servimos a Deus e encontramos nisso o propósito, nós amadurecemos e ajudamos outras pessoas a também amadurecer. Nós cooperamos com Deus e a nossa fé é fortalecida para ter a estatura de Cristo. E o texto continua dizendo, então nós não seremos mais imaturos. E aí ele vai usar uma ilustração, como crianças. Qual é o problema da imaturidade? Ser como criança. Por quê? Segundo o texto, eles podem ser levados de um lado para o outro. Sabe o que é incrível ser pai de filho pequeno? É que de vez em quando eles começam a fazer birra. Não sei se na sua casa acontece, mas lá em casa de vez em quando acontece deles não quererem tomar banho, não quererem comer na hora certa, não quererem obedecer. Do meu tamanho é fácil agarrar aquele menininho de 2 anos e ele se debatendo, eu levo ele para qualquer canto. E eles acham que eles mandam na gente. A questão da ilustração aqui é que quando nós somos crianças, nós somos levados de um lado para o outro. E aí você cai na conversa de líderes religiosos que dizem o que você tem ou não que fazer. Porque você não é orientado pelo próprio Deus. Você não conhece o próprio Jesus, você não conhece a palavra de Deus. Então você é enganado. Você é levado de um lado para o outro. E você procura a gente, imaginando que a gente vai te dar a palavra especial para onde você tem que ir. Você não precisa que eu te oriente. Embora viver a vida da igreja, estar com uma liderança que te ajuda a crescer com Jesus seja importante, você tem Jesus. E você não precisa ser levado para um lado e para outro, ou pedir para alguém que te oriente qual é a decisão que você precisa tomar, porque Ele é seu pai espiritual. Mas agora você tem relacionamento com o próprio Jesus. Você não precisa de pedágio para chegar até Jesus. Então você não é mais enganado e levado de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não sermos influenciados enquanto tentarem nos enganar. Quando a gente conhece a verdade, a gente não é enganado por qualquer pessoa que fala mansinho, com teclado no fundo, porque a gente conhece a Deus e se relaciona com o próprio Deus. E a nossa fé vai sendo fortalecida quando a gente se envolve com o que Deus está fazendo, quando a gente cresce com Jesus. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo. Quando nós servimos, quando nós nos envolvemos com o projeto de Deus,
nós amadurecemos e vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Nós vamos percebendo áreas da nossa vida que não parecem com Jesus. Precisamos de transformação, precisamos de mudança. E quando nós nos envolvemos com o projeto de Deus, Ele vai trabalhando nas nossas vidas. Olha só o que o John Stott fala, comentando esse texto. É claro que a maneira pelo qual o corpo inteiro cresce é através do uso, por todos os membros, dos dons que Deus lhes deu. Você cresce hoje aqui, quando eu estou usando o dom que Deus me deu. Você aprende da palavra de Deus, porque eu obedeci, me dispus a compartilhar a verdade de Deus contigo. Mas eu também sou edificado quando outras pessoas estão usando o dom delas aqui. Quando alguém está cuidando dos meus filhos lá no Kids e falando de Jesus para os meus filhos, a minha fé é edificada. Eu cresço com Jesus por isso. Quando alguém me encoraja, ora por mim, dá um sorriso, ou dos 18 sorrisos que você recebeu até chegar aqui no salão, essa é a média de sorrisos que você recebe enquanto caminha até chegar aqui na rede, tá bom? Teve alguém que contou outro dia aqui e veio falar que recebeu 18 boa noite antes de chegar no culto. Mas a nossa fé é fortalecida. Nós somos encorajados quando nós usamos os nossos dons e quando vemos outras pessoas usar as habilidades e capacidades que Deus está dando. O Stott continua dizendo que estes dons são benéficos para aqueles que exercem o seu ministério com fidelidade, quanto para aqueles que o recebem, pois a igreja torna-se cada vez mais saudável e madura. Todo mundo ganha quando nós usamos os nossos dons. Você é fortalecido, você cresce, as pessoas à sua volta que são alvo do seu serviço crescem, daqui a pouco é outro que está servindo e você cresce. Por isso que nós colocamos as escalas aqui na igreja, por exemplo, e você serve uma vez por mês. Porque nesse dia você vem para abençoar, ajudar outras pessoas. E no outro domingo você é aquele que é encorajado e abençoado por outras pessoas. Mas quando nós servimos e vemos pessoas servindo, a nossa fé é fortalecida. Uma igreja é muito mais forte quando cada um faz a sua parte. Nós não teríamos condições de ver o que Deus está fazendo aqui se tivéssemos um pastor ou uma equipe trabalhando. Mas cada um, exercendo o seu dom dentro da área que Deus te colocou, todo o povo é abençoado e cresce. Quando você floresce no lugar que Deus te plantou, todo mundo é edificado, todo mundo é encorajado. Eu não poderia estar montando esse salão, conduzindo um pequeno grupo, aconselhando pessoas, transmitindo culto, trazendo a mensagem, tudo ao mesmo tempo. Deus colocou pessoas em cada uma das áreas. Eu sou edificado quando alguém prepara com carinho as atividades para o meu filho lá no Kids. E quando você buscar o seu filho hoje, você vai ver que está incrível. Mas nós somos encorajados e crescemos quando cada um cumpre a sua parte. Quando você se dispõe a servir Jesus. Deixa eu te contar um pouco sobre a minha história. Eu cresci numa família que me levou à igreja desde pequeno. Eu ouvia as histórias, mas muito cedo eu comecei a me questionar porque aquilo que a gente ouvia na igreja não era muito o que eu via dentro de casa. Então eu, às vezes, não queria nem continuar indo para a igreja. Mas quando eu estava entrando na pré-adolescência, eu fiz alguns amigos na igreja. Então eu amava estar lá com eles, porque a gente se divertia e por acaso a gente aprendia da palavra de Deus. Mas quando eu estava completando 12 anos, esse grupo de pré-adolescentes, adolescentes, foi para um acampamento, passar uma semana nesse acampamento, ouvindo de Jesus, se divertindo com pessoas que conhecem Jesus também. E nesse acampamento eu tive um encontro pessoal com Jesus. Eu entendi que eu era um pecador, que eu precisava de salvação e Jesus me alcançou. Então eu voltei da viagem, procurei os líderes da minha igreja, eu queria participar do batismo. E naquela mesma época estava começando um grupo para os adolescentes da minha igreja, que sabiam tocar alguma coisa, sabiam um pouquinho de música, a se encontrarem com um professor para
ter um grupo musical, uma banda. Eu queria estar com eles, mas eu não sabia tocar nada. Meu pai tinha um violãozinho velho em casa. Ele deu uma revistinha para ver se eu aprendia, mas eu não conseguia aprender com a revistinha. Mas um jovem da igreja se dispôs a dar aula de graça para mim, porque meus pais não tinham condições de pagar uma aula de violão para mim. Alguns meses depois, um professor de música da igreja abriu uma vaga na turma que ele dava aula para eu poder ir para a aula de graça, porque eu não tinha condições de pagar a aula. Aquilo me aproximou de pessoas que amavam Jesus, aquilo me colocava semanalmente em contato com o professor e começar a servir na igreja também. Aí a gente tinha a responsabilidade de um dos cultos da igreja fazer o momento da música com os adolescentes. Eu pegava emprestado o violão do pastor, porque eu não tinha um violão elétrico desses que a gente pode ligar na caixa para você ouvir. Então toda semana a gente tinha ensaio na sexta-feira, eu chegava no escritório do pastor, pegava o violão dele e ensaiava, depois pegava o violão e tocava no domingo. Até que chegou num domingo, e o pastor, num ensaio, numa sexta-feira, e eu cheguei para a secretária e falei, empresta a chave para eu ir lá buscar o violão na sala do pastor. E aí ela falou, não, você não pode ir lá pegar hoje. O pastor disse que quer conversar com você primeiro. Aí eu falei, Deus, obrigado pelos anos que o Senhor me deu. Acho que alguma coisa aconteceu. E o pastor era grande. Bem grande. Ele chegou, eu adolescente, 14 anos, morrendo de medo. Ele perguntou assim para mim, João, você está orando por alguma coisa? E eu, inocente, falei para ele, eu estou orando para que Deus transforme o coração do meu pai, para que ele passe a seguir a Jesus. Não, João, você está pedindo outra coisa para Deus? Eu falei, eu tenho orado para Deus me dar uma guitarra para eu poder servir aqui na igreja. Mas minha mãe não tem condições de comprar, ela até está planejando, tentar parcelar. Aí ele falou, Deus respondeu a sua oração. Ele abriu a porta da sala dele assim, e tinha uma guitarra dentro de um estojo. E ele com outro pastor da igreja juntaram um dinheirinho e compraram uma guitarra para mim. Simples, mas que dava a oportunidade para eu continuar aprendendo e servir na igreja. Calma, eu não sei tocar, não passo no teste da banda da Red, tá bom? Mas aquilo fortaleceu a minha fé. Porque Deus ouviu uma oração e usou o povo de Deus para responder a minha oração. Anos mais tarde, eu comecei a ajudar um líder de adolescentes da minha igreja. Com 18 anos, eu participava dos encontros dos adolescentes, cooperando com o líder do grupo. Mas, um pouco tempo depois, ele não podia mais liderar, teve alguns desafios pessoais. E eu, com 18 anos, comecei a liderar os adolescentes. Os pais meio preocupados. Hoje eu entendo, um menino de 18 anos liderando os outros adolescentes, né? Mas isso fortaleceu a minha fé, porque toda terça-feira eu tinha que estudar a Bíblia, preparar um estudo para compartilhar com os outros adolescentes. Às vezes eles não prestavam atenção e eu tinha que começar a procurar ideias para me comunicar com aqueles adolescentes de uma forma que eles entendessem. Alguns desses adolescentes já estão casados, com filhos. Eu tive o privilégio de fazer o casamento de alguns deles. Deus fortaleceu a minha fé enquanto eu servia a Ele nesses momentos. Aqui tem uma foto da primeira vez que eu pude compartilhar a mensagem num culto da minha igreja. Eu precisei ir no banheiro 2 vezes antes de falar isso lá na igreja. E estava quase indo a terceira, mas faltava 5 minutos para eu subir, não ia dar muito certo. Estava nervoso. E fala para vocês aqui um adolescente que toda vez que ficava nervoso, gaguejava. Toda vez que eu precisava falar e ensinar, Deus ia fortalecendo. Eu precisava ler mais a Bíblia, orar mais, depender mais de Jesus. Anos depois, eu tive o privilégio de ir visitar uma tribo de índios. 3 aviões até chegar em Porto Velho. Depois de Porto Velho, mais 6 horas de van para chegar em Guajará-Mirim. Depois, lá em Guajará-Mirim, a última cidade na divisa com a Bolívia, 11 horas de um barco
que nem sei se dá para chamar de barco, metade dessas horas de noite. Em volta do rio assim tinha umas luzinhas brilhando, que eu torço para ser energia elétrica e não o olho de algum bicho. Mas era bicho. Mas naquela tribo, eu pude conhecer um missionário que estava lá há 30 anos, dedicando a vida, junto com a sua família, para falar de Jesus para 200 pessoas que viviam naquela região. Eu vi alguns daqueles indígenas que moravam distantes, que se renderam a Jesus, líderes, pastores que eram indígenas daquele grupo. E a gente chegou lá e foi edificado servindo a Deus. E a minha pergunta é: como servir fortaleceu a sua fé? Você sentiu que não era capaz e Deus te fortaleceu? Deus te deu a oportunidade de ajudar alguém e Deus te usou. Por último, servir é a oportunidade de a gente amar o próximo. Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Cada parte, então essa é a responsabilidade de todos nós, ajuda as demais. Eu te ajudo, você me ajuda, e nós passamos a ser como Jesus, servir como Jesus, deixar o nosso eu de lado para servir. E aí a gente sai da lógica do consumo, porque daí a gente chega na igreja e pensa o seguinte: essa igreja é demais. Por quê? Porque essa igreja faz o que eu quero. Essa igreja é boa porque ela dá o que meus filhos precisam. E aí a gente começa a pensar o seguinte: vocês da Red fazem um trabalho legal. Aí a gente percebe uma área que a gente não concorda muito, ou a gente não gosta tanto. E aí a gente fala assim: ó, vocês precisam pensar nisso. A lógica do consumo. Porque ao invés de a gente pensar assim, nós precisamos lidar com esse desafio, você coloca você. Aí você vê o pastor que vem falar hoje e fala assim: não é o Tiago. Eu sei, eu também prefiro quando ele fala. Mas cada parte vai sendo usada por Deus. E nós saímos da lógica do consumo. E aí você tem um problema no seu pequeno grupo e você começa a falar: vocês precisam fazer alguma coisa. Não, nós fazemos parte do povo de Deus e nós cooperamos uns com os outros para lidar com os nossos desafios. Você gostaria que alguma coisa fosse diferente, alguma coisa não está funcionando bem? Como Deus quer te usar para ajudar outras pessoas? Como Deus quer que você seja instrumento dele para edificar outras pessoas a serem mais parecidas com Jesus? Quando a gente se coloca à disposição de servir ao próximo, nós crescemos com Jesus. Olha só o que o Robert Toone vai dizer. A renovação interna dos nossos corações e de nossas mentes cria em nós o impulso que nos move para fora em amor e serviço aos outros. O que o Toone está dizendo é o seguinte: você não serve para merecer o favor de Deus. Você não faz para que Deus goste de você. Você não se esforça cumprindo todo um domingo de ministério, ou uma semana toda em que você vai à igreja todos os dias para que Deus te valorize mais, para que Deus ouça as suas orações, para que Deus se agrade de você e então você tenha uma vida melhor. Não. Você serve, você se dispõe porque você foi amado por Deus. Você não então reclama porque você está fazendo algo para Deus e as coisas não funcionaram. Mas você entendeu que você foi resgatado, você foi salvo, e agora você tem a alegria e o privilégio de participar do que Deus está fazendo no mundo. Então você estende as suas mãos e diz: eis-me aqui, Deus, eu quero te ajudar, eu quero servir, eu quero cooperar. Não porque o Senhor precisa, mas porque é um privilégio meu. É por isso que às vezes a gente segura algumas pessoas também, porque algumas pessoas acreditam que se elas fizerem muito, Deus vai amá-las mais. Não, meu querido. Você já recebeu o maior amor do mundo porque Deus enviou o próprio Filho dele. Deus não vai te amar mais porque você dedica muitas horas à igreja. Deus já te deu o maior amor do mundo. E agora nós somos privilegiados de participar do que Ele está fazendo no mundo.
Eu gosto do que o Andy Stanley coloca, que ele diz que nada nos faz depender mais de Deus do que superar a nossa inadequação para ajudar outras pessoas. Quando servimos num ministério pessoalmente, experimentamos o poder e a fidelidade de Deus. O que o Andy Stanley está dizendo é o que a gente vê toda hora acontecendo aqui na rede. Às vezes a gente convida alguém para fazer alguma coisa, assumir uma área da igreja ou ajudar a gente em um trabalho, e a pessoa fala assim: eu até gostaria, mas eu não sei se eu consigo. Essa é a pessoa que a gente quer servindo. Porque aquela pessoa que diz assim: não, eu sou bom, eu sou capaz, vocês precisam arrumar um jeito de eu fazer alguma coisa aqui. Essa pessoa está confiando nela mesma. Mas aquela pessoa que sente que é inadequado, que é pequeno, essa pessoa vai depender mais e mais de Deus. Vai precisar orar mais, vai precisar procurar ajuda, vai procurar ferramentas, vai tentar se capacitar cada vez mais. Eu tenho uma tese, não sei se ela se comprova, mas eu acho que Deus chama para pastor as piores pessoas. Porque a gente é obrigado a ler mais a Bíblia, a gente precisa orar mais, a gente precisa estar aqui todos os domingos. E isso tem fortalecido a minha fé constantemente. Porque toda vez que eu quero desanimar, desistir, eu vejo pessoas servindo a Deus, eu vejo pessoas orando por mim, eu vejo pessoas que me chamam de lado e falam que foram encorajadas por aquilo que eu compartilhei. Quando nós servimos, nós crescemos com Jesus. Quando nós negamos a nós mesmos para servir, nós crescemos com Jesus. Quando você abre mão da sua própria glória, quando você abre mão de viver para o seu próprio consumo e benefício, quando você abre mão de pensar assim: eu não gosto da música dessa igreja, eu até gosto da palavra, mas agora eu estou disposto a servir e me envolver com o que Deus está fazendo, você cresce. Alguém certa vez disse para mim que quem não trabalha dá trabalho. E é verdade. Porque vive na lógica do consumo. Mas quem se dispõe a servir como Jesus, faz parte do que Deus está fazendo, começa também a crescer. E começa a ver Jesus transformando pessoas. E se sente parte daquilo que Deus está fazendo no mundo. Mas eu preciso alertar você. Tem alguns desafios. Primeiro, que você é limitado. Você vai se sentir impróprio. Você vai se sentir incapaz. Às vezes a gente está fazendo alguns atendimentos aqui na igreja e algumas pessoas começam a contar histórias. Alguém que desde pequena sofreu porque precisou muito cedo cuidar dos pais que tinham problemas físicos e psicológicos. Uma menina que foi abusada na adolescência. Alguém que está dentro de um casamento muito complicado. Alguém que perdeu um filho. E essas pessoas começam a contar essas histórias para mim. E eu começo a pensar: Deus, o que eu fiz sendo pastor? Isso aqui é muito difícil. Eu costumo dizer que aqui na rede a gente recebe muita gente com histórias muito quebradas, muita gente machucada. Que das 5 histórias mais difíceis que eu precisei ajudar, 4 tranquilo estão aqui. E eu me sinto incapaz, inadequado. O que eu inventei de ser pastor? Enquanto a pessoa vai falando, eu começo a orar a Deus e falo: Deus, o que eu vou dizer? E aí eu me lembro que Deus está ali comigo. Eu me lembro que não sou eu, mas Deus. Que eu não posso, mas Deus pode. Que eu não sei, mas Deus sabe. Que eu não tenho condições de ajudar você a resolver o seu casamento, mas Deus tem.
que os desafios que você está enfrentando, eu não tenho como consolar, mas Deus pode. Então eu me lembro que meu trabalho é apontar para Deus. E mesmo me sentindo inadequado, eu cresço com Jesus. Porque Deus me usa para ajudar pessoas a crescerem com Ele. Eu gosto do que o Andy Stanley fala, porque ele diz que o ministério nos obriga a sermos consistentemente dependentes de Deus. E assim a nossa fé é fortalecida. Quando você tem gente difícil no seu pequeno grupo para liderar, você precisa orar mais. Quando você vai ser responsável por assumir a liderança de alguma escala aqui, você precisa procurar mais ajuda de Deus. Quando você, há pouco tempo atrás, não conhecia Jesus e agora você está responsável por receber as pessoas no culto, por cuidar de uma criança, e você não sabe mais o que fazer, você busca os recursos em Jesus. E deixa eu contar para você, por que a gente coloca as pessoas para servir aqui na rede depois de um mês que elas fazem os 4 passos. O ministério aumenta a fé das pessoas. Se você quiser aumentar a confiança de alguém em Deus, coloque uma situação de ministério antes que ele se sinta muito preparado. É por isso que depois que você termina o 4º passo, a gente abre uma vaga para você ser voluntário aqui na rede. Porque a gente quer que você se sinta inadequado, para que você se sinta pequeno, para que você saiba assim, como é que eu posso cooperar com o que Deus está fazendo aqui? Será que eles precisam mesmo? Tem 3.000 pessoas sempre aqui. Eles falam que tem 300, 400 voluntários todo domingo. São mais de 2.000. Eles não precisam de mim. Mas você vai crescer com Jesus quando você se dispõe a servir outras pessoas. Você vai se sentir pequeno, inadequado, e Deus vai te dar tudo o que você precisa. Você não sabe como fazer, você vai buscar as ferramentas corretas. Você vai acordar no domingo, vai pedir, Deus me ajuda. Você vai sair de casa, você teve uma noite difícil. Você teve uma discussão com o seu marido e você vem para cá e descobre que você está servindo a Jesus e que as forças que você precisa não estão em você, mas nele. E você sai daqui no domingo quebrado depois de dar toda a sua energia, mas você sai renovado porque Jesus renova as suas forças. Então você sente que a sua vida está valendo a pena, porque você está cooperando com Deus. Não é o nosso projeto, não é a nossa igreja. Mas nós estamos fazendo parte do que Deus está fazendo no mundo. E quando a gente faz isso, nós crescemos. Mas você também não é o que você faz. Deus não vai te amar mais por aquilo que você está fazendo. Você não é o ministério que você tem. Algumas pessoas chegam depois de uma vida em outros lugares, em outras religiões, em outras igrejas, e pensam que chegam aqui, não, esse é o meu dom e eu quero fazer. Calma. Você não é o que você faz. Você é um filho de Deus. E Deus vai te usar como Ele quiser, quando Ele quiser, na área que Ele quiser. Existem pessoas que foram líderes em outras igrejas, e Deus traz para cá, para servir no estacionamento, para servir um lanche lá no café. Porque não é sobre nós, é sobre Deus. A minha identidade não está em ser pastor. Se Deus não quiser mais que eu seja um pastor um dia, eu vou servi-lo de outra forma. Por isso que eu não preciso de uma vaga especial na igreja. Porque eu não sou o que eu faço. E eu não sou melhor do que você. Porque nós somos filhos de Deus. E nós servimos ao nosso Pai. Mas também você vai servir pessoas difíceis. Vai ter gente que você vai dar um sorriso e ele vai olhar com cara feia para você. Você vai ser voluntário lá no check-in do Kids e você vai falar alguma coisa para a pessoa e ela vai maltratar você. O pastor da igreja não te cumprimentou. O seu líder não é tão legal assim. Isso é esperado, porque pessoas são difíceis. Todos nós estamos num projeto com Deus de transformação. Deixa eu te dizer mais. Você também é difícil.
E Deus te dá o privilégio de fazer parte do que Ele está fazendo. Enquanto você achar que só os outros são difíceis, muito provavelmente você não vai se humilhar na presença de Deus e pedir ajuda para que Ele te transforme. O problema não são só os outros, nós somos o problema. Mas nós corremos para Jesus todos os dias, que nos transforma e nos perdoa constantemente. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de servo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele esvaziou-se a si mesmo e assumiu a postura de servo. Se Jesus, sendo Deus do universo, o dono de tudo e todos, serviu, quem somos nós para não nos dispormos nas mãos dele, para sermos usados por ele? E nós vemos gente crescendo com Jesus à medida que serve. Uma das nossas voluntárias, algum tempo atrás, estava lá no passo 4, que nós separamos um tempo para ouvir as histórias das pessoas que estão chegando aqui. Essa voluntária foi para lá, não era nem o dia dela estar lá, mas Deus levou ela para lá. E ela sentou na roda ouvindo as histórias. E na última história, o jovem começou a compartilhar o que Deus estava fazendo na vida dele. Ele viveu a vida toda em uma outra religião, tentando encontrar o vazio da vida dele, ignorando Jesus, cego. Mas, de alguma forma, Deus se revelou a ele. E ele encontrou com Jesus, e agora ele estava caminhando com Jesus. Ele começou a contar isso para a voluntária, e a voluntária começou a chorar. Porque a voluntária lembrou da filha dela, que também estava afastada, ou está afastada. Conheceu Jesus no passado, mas abandonou e está em outra jornada. E quando ela ouvia, ela foi sendo fortalecida, porque a esperança dela foi renovada. Ela falou: se Deus pode fazer com ele, Deus também pode fazer com a minha filha. E continuou orando por ela. Outros voluntários começam a dizer como é participar do projeto de Deus. E como Robert Clinton vai dizer: nós queremos aprender 1000 coisas, porque há tanto a aprender e fazer, mas Ele quer nos ensinar apenas uma coisa, talvez de 1000 maneiras diferentes. Eu estou formando Cristo em você. Você está vendo Jesus formar você enquanto você está num culto hoje. Você está vendo Jesus formar em você quando você participa de um pequeno grupo. Mas Jesus também está formando você enquanto você serve. Ele quer te levar mais perto dele. Olha como Deus tem aproximado algumas pessoas da nossa igreja por meio do serviço. Eu aprendi que servir não é uma obrigação ou um peso, mas é uma oportunidade de sermos ponte de Deus para as pessoas. Essa voluntária se sentiu sempre muito usada pelas igrejas onde passou. Porque se ela não fizesse, ela não seria amada por Deus. Mas agora ela entendeu que ela não serve mais como uma obrigação e como um peso. Mas agora ela serve como oportunidade de participar do que Deus está fazendo no mundo. Então ela sente que agora ela é uma ponte de Deus. Ela não é o fim, mas Deus é o fim. E agora ela é usada por Deus como ponte para levar outras pessoas a Jesus. Essa outra pessoa passou por alguns problemas pessoais ultimamente, foi enganada, estava desanimada em um dia. Nós conversamos com ela e ela disse que a igreja e servir me trouxeram forças para recomeçar e perdoar. Ela não aprenderia essa lição de outra forma, mas se colocando à disposição de Deus,
ela foi fortalecida. Sempre que eu acho que eu não vou conseguir nas escalas do Red Kids, mas o Senhor me ensina enquanto eu ensino as crianças. Eu sei, o Kids é complicado mesmo. Os voluntários do Kids saem acabados no domingo. Se você encontrar com algum aqui, dá um abraço nele. Tomara que ele não durma no seu ombro. Mas, olha que especial isso aqui. Deus me ensina enquanto eu ensino as crianças. Ela abre a boca para falar sobre Deus, mas que está crescendo e sendo edificado é ela. Meus filhos estão sendo edificados e crescendo com Jesus por conta desse ensino. Mas Deus está ensinando quem está à disposição ali. Eu fugi do chamado de Deus, mas ao me render eu vi coisas incríveis acontecerem. Participar da obra de Deus é um privilégio. Essa história é de uma pessoa, mas existem tantos aqui, que desanimados com Deus e com a igreja, entraram nesse salão tentando se esconder. Vieram alguns domingos tentando esquecer de quem eles foram no passado, líderes em outros lugares, porque estavam machucados. Mas domingo após domingo foram inspirados pela palavra de Deus e começaram a perceber que não dá para ficar de fora do que Deus está fazendo, porque é um privilégio participar do que Deus está fazendo, e agora eu quero me servir, eu quero me dispor. Deus me usa, e não porque você precisa de mim, Deus, mas porque eu preciso do Senhor e eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero contribuir com o que o Senhor está fazendo aqui. Deus, deixa eu crescer com o Senhor, ajudando outras pessoas. Isso é um privilégio. E por último, esse voluntário estava servindo aqui hoje. Alguém que tem vários problemas familiares, pais muito difíceis. E ele disse o seguinte: tudo fica leve quando você sente o preço que ele pagou por nós. Servir quem não merece se torna fácil, porque comparado ao que ele fez, isso é simples. Ele entendeu. Ele entendeu que ele não serve para merecer mais de Deus. Ele entendeu que não vai ser fácil, mas ele entende que quem foi servido por Jesus passa a servir o outro. Quem encontrou a salvação quer ajudar outras pessoas a encontrarem a salvação. Quem está crescendo com Jesus quer ajudar outras pessoas a crescerem com Jesus. Por isso, quem vive para servir, vive como Jesus. Se você não está servindo, você está desperdiçando a sua vida. Você está vivendo só para você. Talvez você venha todo domingo para consumir o que a gente faz aqui. Se você está começando a sua jornada com Jesus agora, se você está chegando, calma. Esse recado não é para você. Mas tem gente que está aqui há meses, anos, mas não está fazendo parte do que Deus está fazendo. E o seu crescimento espiritual está patinando. Porque Deus quer trabalhar em você enquanto você se dispõe a servir outras pessoas. Para refletir e praticar, Deus tem uma missão e nos dá o privilégio de cooperar com Ele. Esse projeto é dele, não é nosso. Nós nos dispomos a servir e vivemos esse privilégio. Nós somos fortalecidos por Deus por meio do serviço. Ele nos capacita em nossas fraquezas. Se sente pequeno, conte com a ajuda de Deus, porque Ele nos capacita. E por último, servimos porque Jesus nos serviu primeiro. Dedicar-se aos outros é seguir Jesus. Nós só servimos porque fomos servidos pelo próprio Deus. Coloque-se à disposição e veja Deus transformando a sua vida. Se você puder, feche os seus olhos, eu quero orar contigo. Deus, muito obrigado, porque o Senhor me alcançou e me deu o privilégio de participar do que o Senhor está fazendo aqui nessa igreja, nessa cidade e também no mundo. Deus, obrigado porque ao servir o Senhor tem transformado e trabalhado na minha vida, me ensinado tantas lições, Deus. E obrigado porque o Senhor tem feito isso na vida de tantas pessoas que estão aqui.
Que o Senhor fortaleça cada um dos nossos voluntários, líderes, e continue ajudando essas pessoas a crescerem, Deus. Se tem alguém aqui que ainda tem vivido na lógica do consumo, que o Senhor transforme essa vida, Deus, e ajude ela a perceber como ela vai crescer, confiando e se dispondo a servir, Deus. Cuida do teu povo, cuida dessas pessoas, e nos usa, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.